pessoas costumam dizer, o que é bom dura pouco, mas o que é ruim, esse insiste em durar. E no caso do regime esquerdista cubano, ele já dura muito mais do que deveria. Ainda assim, estamos assistindo a história começar a mudar de rumo. Depois de 67 anos, o regime cubano entrou em colapso. Cuba colapsou. E não é força de expressão, não é exagero retórico, é colapso real. Falta energia, falta combustível, falta transporte, falta produção, falta país. Quando um Estado perde energia e mobilidade ao mesmo tempo, isso deixa de ser debate ideológico e passa a ser colapso logístico. Nós somos o Atual News. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. E antes que alguém diga que isso é exagero, os fatos estão aí. Com o fim do fornecimento de petróleo subsidiado, o governo cubano passou a racionar combustível e simplesmente não consegue mais manter o básico funcionando. Sem combustível, não tem transporte. Sem transporte, não tem economia. Ônibus parados, táxis sem gasolina, trabalhadores sem como chegar ao trabalho. Quando a mobilidade trava, a produção trava junto. Não circula mercadoria, não roda serviço, não acontece nada. E isso não é tudo. O colapso do combustível puxou outro problema ainda mais visível: os apagões. A eletricidade virou exceção em várias regiões do país. Em alguns lugares, a luz fica mais tempo desligada do que ligada. Até em Havana, a capital, a eletricidade passou a ser instável. Hospitais improvisam, alimentos estragam. A população corre para usar a internet quando a energia volta, porque sabe que vai cair de novo. Isso não é crise pontual, é falência estrutural. Diante disso, o presidente cubano fez um pronunciamento especial. O tom foi revelador. Nada de solução concreta, nada de plano real, apenas pedidos por resistência criativa. Traduzindo, se virem, aguentem mais sacrifícios, aceitem mais fome. O regime não oferece saída, só transfere a conta para o povo. E aqui entra um ponto central que muita gente evita admitir. Isso não é consequência de um evento isolado, não é surpresa, é o resultado de um modelo que depende do dinheiro dos outros para sobreviver. Durante décadas, Cuba só se manteve porque alguém bancava. Primeiro a União Soviética, depois a Venezuela. Subsídios, petróleo barato, ajuda externa. Enquanto a torneira estava aberta, o sistema parecia funcionar. Quando a torneira fechou, o castelo de areia desmoronou. Porque o socialismo não produz riqueza, ele consome. Ele elimina o incentivo à produtividade e concentra poder. Por que trabalhar mais se o esforço não gera recompensa? Por que produzir se o Estado confisca? Por que empreender se o lucro é tratado como crime? O resultado é sempre o mesmo. Poucos sustentando muitos, até que ninguém aguenta mais sustentar ninguém. E tem mais. Cuba não é apenas um problema econômico. O país virou peça geopolítica, com instalações de espionagem estrangeira, o que também pesa nas decisões internacionais. E isso ajuda a entender por que o cerco apertou e por que a ajuda não vem sem condições. Quando a crise aperta, sempre aparece alguém tentando segurar o regime no colo. Agora é o México falando em ajuda humanitária, tentando viabilizar envio de recursos. Ou seja, o sistema não se sustenta sozinho, precisa sempre de uma muleta externa. E agora, atenção, porque isso não é só sobre Cuba. O Brasil está flertando com o mesmo erro estrutural. Em várias regiões do país, especialmente no norte e no nordeste, já existem estados onde o número de pessoas que recebem benefícios sociais supera o número de trabalhadores com carteira assinada. Isso não é julgamento moral, é matemática. Sem produção, não há arrecadação. Sem arrecadação, não há benefício. Sem incentivo ao trabalho, o sistema quebra. Quando o Estado passa a ser visto como provedor eterno, o crescimento trava, o investimento some e a conta começa a não fechar. Foi exatamente assim em Cuba. O socialismo dura até o dinheiro dos outros acabar. Cuba durou enquanto teve petróleo subsidiado. Quando a torneira fechou, acabou. Não foi sabotagem externa, foi dependência. A pergunta agora não é se Cuba colapsou. Isso já aconteceu. A pergunta é, vamos aprender com o erro ou repetir o caminho? O socialismo não nasceu para prosperar, nasceu para concentrar poder e falir economias. Aqui é o Atual News. A gente não romantiza a miséria, a gente lê a realidade, porque ignorar os sinais nunca salvou país nenhum. Pessoal, ajuda a direita a ter mais vozes na internet, por favor. Se inscreva no nosso canal.